Maravilha, beleza. Então eu já vou colocar aqui os slides aqui na tela. Vamos contar com a intercessão de Nossa Senhora da Comunicação e também de São Carlos Acutis. Ele está aqui na minha mesa de trabalho aqui, ó. Está aqui o meu Carlos com a sua mochilinha aqui, contando com a intercessão dele para que seja um encontro muito proveitoso, já que nós vamos falar de cultura digital. Então, agradeço, Eric, pelo convite. Desde já, meu agradecimento à Diocese de Amparo, à Pascom aí de Amparo. E também eu sou muito grato ao Eric, porque o Eric que me puxou assim para esse balaio aí dos Jovens Conectados, que se desdobrou em tantas outras coisas, né? Então, eu sou muito grato, Eric, também pelo seu convite e que muitos desses trabalhos aí que têm acontecido é graça de Deus e culpa sua também, né? Que me jogou, que me esticou para contribuir, tá bem? Amém. Vou colocar aqui na tela aqui os nossos slides. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Maravilha, tá aí na tela. Esse é um material que eu venho utilizando bastante quando eu tenho apresentado o tema, então vai nos acompanhar também ao longo deste encontro, dessa nossa formação, tá? Queria já comunicar a vocês que às vezes eu me empolgo com alguns assuntos, e aí eu tenho o péssimo hábito, né, como alguém que vive em São Paulo há muito tempo, de correr, né? Eu falo rápido, gesticulando muito, ando rápido, né? E aí, às vezes, eu sei que isso atrapalha para quem está no encontro, numa formação, quer prestar atenção na tela, quer anotar alguma coisa, quer tirar uma foto, enfim. Então, eu vou tentar aqui, vou me esforçar para falar de modo um pouco mais tranquilo, tá bom? Mas caso eu não consiga, que é bem provável, vocês fiquem bastante livres, tá? Para clicar ali no botão de levantar a mão, ou escrever no chat, tá bom? Fazer ali as perguntas. Vamos ver se a gente consegue ter um tempinho no final aí para perguntas, comentários, observações, tá? Mas fiquem bastante livre para que vocês possam comentar e que a gente possa aproveitar ao máximo aqui, né? Tudo aquilo que nós vamos partilhar aqui durante esse encontro, tá bem? E nós vamos conversar, então, sobre esse tema aí da missão digital. E eu gosto de chamar de compreendendo a cultura digital, porque quando a gente fala só de missão digital, é muito comum algumas pessoas entenderem que, ou né, fazerem esse tipo de análise, né, de que missão digital diz respeito a só aquilo que é rede social, o uso da rede social, né? Então é bom que a gente consiga vencer esse preconceito, que a gente entenda aqui que nós vamos conversar um pouquinho sobre cultura digital, e que cultura digital vai além do uso das redes sociais, tá bom? Então, acho que esse é um elemento introdutório muito importante para a gente conversar sobre, e aí eu faço questão de falar sobre isso até mesmo antes de me apresentar propriamente, porque é importante a gente vencer isso, entender que cultura digital vai muito além do uso das redes sociais, e a gente vai conversar um pouquinho de modo mais detalhado, a gente vai perceber o porquê, tá bom? Me apresentando, então, de modo muito breve, para que a gente aproveite o máximo aqui o nosso tempo. Eu sou o Railson, sou aqui da Diocese de Campo Limpo. Diocese de Campo Limpo é uma diocese que fica aqui na Grande São Paulo. Então, desde 1989, a Arquidiocese de São Paulo era um território geográfico muito grande, e no período ali do Papa João Paulo II, ele dividiu essa região e foram criadas novas dioceses, dentre elas a Diocese de Campo Limpo, né? Então, é uma diocese que leva o nome do bairro, mas está aqui na Grande São Paulo. Então, pega aqui a cidade de São Paulo e as cidades mais próximas aqui da parte sul, não é? Como Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Embu Guaçu, Juquitiba, São Lourenço da Serra, e por aí vai. Eu sou catequista, catequeta, ajudo na formação de outros catequistas, tanto aqui na minha diocese, que é a Diocese de Campo Limpo, e também na Diocese de Jundiaí, que é uma outra diocese aqui na Grande São Paulo. Desde o ano de 2024, faço parte do projeto Jovens Conectados, junto com o Eric, projeto ligado aí à Comissão Episcopal Juvenil da CNPB, e desde o ano de 2025, contribuindo com a Comissão Episcopal para a Comunicação, num trabalho bem específico, que é refletir, pensar a missão digital, na dimensão pastoral e evangelização digital. Então, nós chamamos de articulação pastoral digital. Nós não somos uma pastoral, ainda não há uma pastoral digital no Brasil,
e em nenhuma diocese, né, do Brasil. Então, nós somos uma articulação pastoral, nós estamos ainda no processo de estudo, compreendendo, assim como a própria igreja, enquanto instituição, também vem refletindo sobre. Tá bom? Muito bem, agora vamos lá, vamos bater esse papo aí sobre missão digital. E para essa conversa nossa, nós vamos tentar responder aqui 4 perguntas. Nós temos 4 perguntas aí que norteiam um pouco dessa nossa conversa e elas serão basilares aqui para esse nosso papo, essa nossa formação de hoje. A primeira pergunta é a seguinte: por que é necessário buscar novas formas de anunciar? E aqui a gente poderia até fazer uma pergunta anterior. É preciso buscar novas formas de anunciar? Será que é necessário? Se sim, quais são essas novas formas? E usar as redes sociais seria uma dessas novas formas? Vamos deixar aí no ar. Vai ser a primeira pergunta que a gente vai tentar responder aqui hoje. Uma segunda pergunta: qual é a dinâmica para uma evangelização que deseja penetrar a cultura? O que a gente quer dizer com isso? E aqui é importante a gente talvez resgatar alguns elementos. O que é a cultura? O que é a evangelização? Como é que a evangelização dialoga com outras culturas? O que é que a igreja nos ensina quando nos fala de uma enculturação religiosa? Será que nós também falamos de uma enculturação religiosa quando falamos de uma cultura digital? Vamos conversar um pouquinho sobre aí, a segunda pergunta. Terceira pergunta: por que a igreja ainda não consegue reconhecer e assumir plenamente a cultura digital como um espaço de evangelização e missão? Poderíamos também fazer uma outra pergunta anterior. Ou a igreja já reconhece? Será que ela já reconhece? Ou poderíamos perguntar qual igreja? A igreja particular, a igreja de Amparo, a minha igreja particular, que é a igreja de Campo Limpo, a igreja do Brasil, a Santa Sé, a igreja universal, né? Terceira pergunta é esta aí. Quando eu digo igreja universal, é a igreja católica, tá? Não é universal do reino de Deus, tá bom? Vai que alguém entendeu, né? Tá bom? Fique claro aí. Quarta pergunta, vamos para a quarta pergunta. Que novidade ou quais novidades o Sínodo sobre a Sinodalidade introduziu em relação ao assunto da missão digital? Tá? E aí eu vou resgatar um pouquinho, quando nós chegarmos lá na quarta pergunta, falar um pouquinho deste sínodo, né, de 2021 a 2024, que foi um sínodo atípico, né, um sínodo um pouco diferente daqueles a qual nós estávamos acostumados, pelo menos que a igreja estava acostumada ali, desde os anos 60, quando São Paulo VI instituiu o sínodo, tá bom? Então essas 4 perguntas irão nortear aqui a nossa conversa, a nossa reflexão sobre a missão digital. Então vamos lá para a primeira pergunta. Por que é necessário buscar novas formas de anunciar? Né? E aqui eu acho que é interessante a gente pensar, e aqui eu gostaria de trazer o Papa Francisco para a conversa, e o Papa Francisco ali no primeiro texto, que era 100% do seu magistério, né? A gente sabe que o primeiro texto publicado do pontificado do Papa Francisco é a Lumen Fidei, mas é o texto que é chamado de escrito a 4 mãos, não é? Porque Bento XVI fez boa parte do texto e o Papa Francisco termina e assina o texto. Assim como também nós falamos isso da Dilextrinos, né, do Papa Leão XIV, também parece ser um texto a 4 mãos, com parte de Francisco e a parte final assinada pelo Papa Leão XIV. E o primeiro texto 100% do Papa Francisco, e que é um texto que dá norte ao todo o seu pontificado, é a Evangelii Gaudium. E na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco vai dizer algo mais ou menos assim. Eu não vou repetir ipsiliteris o texto, tá? Mas eu vou trazer aqui a ideia. O Papa Francisco diz assim: o Evangelho, ele é o mesmo e ele, nestes mais de 2000 anos da Igreja, continua produzindo frutos. Se o Evangelho é o mesmo e continua produzindo frutos, independente do século, não há nenhum problema em relação à mensagem do Evangelho, mas pode existir desafios ou empecilhos no anunciador. Olha que interessante isso que o Papa Francisco coloca lá. E ali ele está puxando a orelha
não só dos bispos, dos padres, mas também dos catequistas, não sei se tem catequista aqui, ele está puxando a nossa orelha, dos pregadores, evangelizadores, enfim, líderes pastorais, enfim, todo evangelizador. Então, o que o Papa está dizendo? O evangelho não precisa ser modificado, mas o evangelizador, ele precisa estar muito atento para que a sua forma de anunciar comunique o evangelho de modo limpo para que ele possa atingir mentes e corações e assim realizar toda a obra que o evangelho realiza. Então, nesse sentido, a gente pode intuir aqui, né, que o Papa Francisco está dizendo o seguinte, que o evangelizador pode atrapalhar o anúncio. O evangelho não atrapalha, mas o evangelizador, quem se coloca ali como evangelizador, pode atrapalhar. E nesse sentido, o que ele pode fazer para anunciar? Aí ele pode cuidar da sua formação, claro, sobretudo da sua vida interior, mas da sua vida de formação, da sua dicção, das ferramentas que ele usa, que ele coloca ali a seu serviço, à sua disposição, que é consequentemente colocar à disposição do Evangelho, para que a boa nova possa chegar a todos, né? Então, diante dessa pergunta, por que é necessário buscar novas formas de anunciar? Porque o Evangelho também tem pressa. A gente quer que a palavra de Deus chegue a tantas pessoas. E às vezes as pessoas nos escutam porque elas estão próximas. E às vezes elas podem não escutar porque elas não estão próximas. Mas o Evangelho pode chegar até elas por meio das ondas do rádio, por meio da TV ou por meio da internet. Então, por que é necessário buscar novas formas de anunciar? Porque assim sempre fez a igreja. Foi usando de inúmeros meios a tecnologia que estava ali à sua disposição para que ela pudesse comunicar o evangelho com toda a sua potência, com toda a sua força transformadora. E aí, seguindo a nossa conversa, para citar mais uma vez Francisco, aqui não mais na Evangelii Gaudium, Francisco nos diz o seguinte, que o ambiente digital, ele caracteriza o mundo contemporâneo. Isso é verdade. Olha o que ele diz ali, a terceira estrofe. Já não se trata apenas de usar instrumentos de comunicação, mas de viver em uma cultura amplamente digitalizada, que afeta de forma muito profunda, olha só que interessante, a noção de tempo e espaço, a percepção de si mesmo, dos outros e do mundo, o modo de comunicar, de aprender, de se informar e de se relacionar com os outros. Nós estamos imersos nessa cultura digital. A sociedade foi impactada pela cultura digital. E veja só, mais uma vez, cultura digital vai além do uso das redes sociais. Digo mais, vai além do uso do celular, propriamente. Imagina o seguinte, quem não está com fone de ouvido aí, talvez vai sofrer alguma coisa. Vejam só o que eu vou falar agora. Alexa, horas. Ela acabou de me informar, 19h48. Perceba, eu nem saí aqui da minha cadeira. Eu emiti um comando e um aparelho me respondeu. Está entendendo o que é a cultura digital? E não só isso. Quando eu entro no meu carro, por exemplo, bato ali a chave e aí liga a multimídia. Dependendo do horário, já dá ali o endereço. Railson, você está indo para a PUC? Railson, você está indo para o trabalho? Railson, você está indo para casa? Olha que coisa maluca. Olha como os nossos dados estão aí. Olha como nós vivemos essa cultura amplamente digitalizada. Isso impacta o modo que nós pedimos o gás, pedimos o remédio, pedimos a comida, fazemos as nossas compras, fazemos os nossos pagamentos. Esses dias eu entrei num lugar e aí eu falei, moça, pelo amor de Deus, já cobra logo que eu estou só com 1% da bateria, porque o meu cartão estava aqui. Né? Então, nós estamos aí reféns, né, dessa cultura digital. Eu ia dizer tecnologia, mas é preciso dizer além dessa dimensão. Né? Essa é a cultura digital. E como isso afeta a nossa forma de se informar, de se encontrar com os outros, a percepção do tempo. Né? Eu me recordo de um episódio ali
nas primeiras vezes que o WhatsApp começou a cair, não sei se vocês se recordam, eu não lembro bem o ano, né? Depois ele voltou a cair outras vezes, assim, né? Mas teve um momento, assim, ali, eu não lembro se é 2021, 2020, 2021, que o WhatsApp caiu, ficou um tempão fora do ar, parecia um caos e tal, enfim, né? Então estava bem nesses primeiros momentos, assim, de queda do WhatsApp. E aí, eu me recordo de ter chegado em casa, ali naquele período, nós morávamos todos juntos, né? Minha mãe, minha irmã e eu, né? Hoje minha mãe mora em uma outra cidade, minha irmã casou, mora em outro lugar, enfim. Mas nesse ano nós morávamos ainda todos juntos. E aí eu lembro de ter chegado em casa, a conversa era aquela, né? O WhatsApp caiu e tal, não sei o quê. E aí a minha mãe na cozinha, a minha irmã foi tomar banho, assim, eu fiquei na sala, eu estava em outro cômodo, e eu conversando com a minha irmã. E aí eu falava assim, nossa, você viu, né? O WhatsApp caiu, não sei o quê, não sei o quê. E aí a minha mãe escuta a conversa lá da cozinha, e ela dá um grito enorme, assim, já voltei! E aí ela vem até nós e fala assim, como assim vocês não sabem que o WhatsApp voltou? E aí por que eu gosto de contar essa história? Porque essa forma da minha mãe reagir assim aos filhos que estavam por fora, que o WhatsApp já tinha voltado, é muito que uma reação que diz assim, como assim vocês, jovens, não sabem que o WhatsApp voltou? Em que mundo vocês estão? Para dizer o quê? Como que a percepção do tempo é afetada nessa dimensão da cultura digital, né? Então a gente se incomoda quando a gente não sabe das informações ali na hora, né? A gente quer ali comunicar a todo momento. Um outro exemplo que eu gosto de dar também, quando você vê ali os jovens, eles chegam em um determinado lugar, por exemplo, é o sítio do Retiro, é um pouco afastado, e eles querem tirar ali as primeiras fotos que eles chegaram, a selfie e tal, e eles ficam irritados porque o sinal tá ruim. Eles não conseguem subir o vídeo, eles não conseguem subir a foto. Essa necessidade de publicar na hora, de subir na hora. Tudo isso é o quê? A sociedade que vive nessa cultura amplamente digitalizada. Uma outra coisa também que é muito importante nós falarmos é o seguinte, nós também superarmos essa ideia de que rede social é só coisa de jovem. A gente sabe que não é verdade, né? O meu pai mora em Pernambuco. Há 2 semanas atrás ele veio nos visitar aqui em São Paulo, e aí o meu pai aqui em casa, a gente tinha visitado alguns parentes, chegamos um pouco tarde, aí ele falou assim, eu já vou deitar já, que eu tô cansado, acho que vou descansar. Aí meu pai foi pro quarto lá, e eu fiquei assistindo TV. Aí resolvi mudar ali de canal, conforme eu vou ali mudando um canal ou outro, aquele silêncio, eu só escuto os videozinhos do TikTok. Era meu pai, que tinha ido supostamente dormir, estava assistindo os vídeos do TikTok do quarto. Como se não bastasse isso, no dia seguinte, acordei, estou lá fazendo café, falei, meu pai acordou, me aproximo da porta do quarto, de novo, os vídeos do TikTok. Ou seja, foi dormir assistindo TikTok, acordou assistindo TikTok. E ele, em junho, vai fazer 60 anos. Isso para nos dizer o quê? Que a gente tem que superar essa ideia aí que é só jovem que está inserido na rede social. Nós estamos aí, todos nós, imersos nessa cultura digital. Tá bem? Seguindo aqui a nossa conversa, o Papa Francisco, mais uma vez, ele vai dizer assim, não estamos vivendo em uma época de mudanças, mas em uma mudança de época. Gente, mudança de época é uma categoria muito importante, principalmente para a sociologia. O que significa mudança de época para a sociologia? Não tem como voltarmos atrás mais. É isso, está posto. Você pode tentar viver como um hippie, eu não vou ter celular, tal. Você pode. Você vai talvez sofrer um pouco mais que os demais. Você pode tentar, né, sei lá, ir para uma ilha, coisa do tipo. Mas a sociedade num todo, nós estamos dentro desse cenário. Até para, enfim, o Eric deve ter observado que a minha barba estava toda espalhafatosa quando eu falei com ele pela última vez. Agora já está na régua. Para marcar até a barbearia é aplicativo. Até a barbearia está ali no aplicativo certinho. Então, nós estamos imersos nessa cultura digital. Né? É mudança de época. Então, não tem como nós negarmos isso. Então, das duas, uma. Ou a gente vai ficar, né, chorando, lamentando a todo momento, ou a gente enfrenta com muita maturidade, vai dialogar e ver o que nós podemos extrair de positivo agora nessa cultura que é marcada amplamente pelo digital. Né? Então, em meio àquelas discussões, por exemplo, não vou entrar
se está certo, está errado, a formação aqui não é para pais, não é sobre paternidade e tal, etc. Com quantos anos o meu filho pode ter acesso à tela e tal? Não vou entrar nesse mérito. Mas fato é que o seu filho, uma hora ou outra, ele, inegavelmente, ele vai se aproximar da tela, na sua casa ou na casa de alguém, em algum lugar. Porque até mesmo todo o processo educacional, por exemplo, as creches, as escolas, estão ali lidando com a dimensão, usando do digital, colocando o digital, essa cultura digital também à sua disposição. Não dá para combater. Então, o que a gente pode fazer para usar de modo positivo dessas ferramentas e desses instrumentos? Tá bem? Mudança de época. Seguindo aqui, como o início de uma nova história, né? Agora nós já estamos nessa história um tanto avançada, quero trazer aqui o Papa Bento XVI em uma das suas mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Olha que interessante essa fala do Papa Bento XVI, vale a pena ler na íntegra aqui. Assim como naquela época, que época é essa? Ele está falando da igreja primitiva. A evangelização, para dar frutos, precisou de uma compreensão atenta da cultura e dos costumes daqueles povos pagãos, a fim de tocar suas mentes e seus corações. Assim também, agora o anúncio de Cristo no mundo das novas tecnologias. E essa é uma mensagem que a rede social estava chegando, estava mostrando ali as suas caras, né? Então, o Papa Bento XVI fazendo essa leitura, olha, que leitura profunda, essa conexão com a história da igreja, com tanta maestria como os discursos dele, né? Assim como lá atrás, a igreja antiga compreendeu a cultura dos povos pagãos, assim também nós precisamos compreender essa cultura. Que cultura é essa? A cultura das novas tecnologias, essa cultura digital. É preciso compreender. Não é só o uso da ferramenta, é compreender para dialogar e também conseguir fazer o anúncio dentro dessa linguagem que é digital, que é marcada pela dimensão digital. Avançando aqui, ou melhor, deixa eu só, avançando num pensamento do Papa Bento XVI, não no slide, é interessante a gente perceber uma evolução na compreensão dos papas também em relação às novas tecnologias e, de modo específico, em relação às redes sociais. Bento XVI, numa das suas primeiras mensagens, tratando do tema das redes sociais, ele vai usar a seguinte expressão: uma ferramenta para compartilhar informações. Gravem isso. Compartilhar informações. O que o Bento XVI, no primeiro momento, entende de rede social? E essa é uma compreensão da igreja, naquele momento. Rede social serve para compartilhar informações. Esse é no primeiro momento. Depois, em uma outra mensagem, ele diz o seguinte: é um lugar. Rede social é um lugar. Atenção aqui às palavras. Se compartilha informações, agora é um lugar. Tá entendendo? No qual as pessoas estão ali presentes. Depois o Papa Francisco falando das redes sociais, Papa Francisco fala o quê? É um lugar de encontro. É um lugar de encontro. Olha que interessante esse olhar da igreja para as redes sociais, como isso vai evoluindo. E vai evoluindo também porque a própria rede social vai passando pelas suas transformações. Eu não sei quem aqui usa, por exemplo, rede social há muito tempo. Deve ter gente aqui que usou o MSN, usou o ICQ, usou o Orkut, usou o Facebook logo que chegou ali no Brasil, está no Instagram, está no TikTok, enfim. Talvez pessoas que passaram por todas essas redes sociais. Mas vejam só algumas características das redes. No primeiro momento, o que nós tínhamos ali nas redes? Vejam só, vamos olhar aqui, por exemplo, o Facebook. Até essa ideia dos amigos, né? Os amigos, quem é meu amigo no Facebook? Qual era a ideia? Uma rede de amigos, não é isso? Familiares e amigos. E eu compartilho, converso com familiares e amigos. Não era essa a ideia? Nossa, olha só, fulano está viajando. Olha o Eric, foi lá
na Fontana de Trevi, lá de Serra Negra. Olha, ó, tá lá servindo na paróquia. Era essa a ideia. O próprio Instagram, quando ele surge, ele é uma rede social de quê? De fotos. Uma espécie de álbum digital. Fotos que recebiam filtros, eram editadas. Então, a ideia era deixar uma foto bonita, estabelecer ali um certo padrão, e essas redes foram passando por diversas transformações. E uma delas, seja qual for, principalmente falando das principais que a gente utiliza hoje, se eu pegar agora, neste exato momento, e abrir aqui o Instagram ou o TikTok, eu vou ver o vídeo de quem? Ou a foto de quem? De um amigo ou de uma propaganda? De um parente ou de um produtor de conteúdo? Então, veja esse processo de transformação das redes. Já não é mais a rede de amigos, e agora eu vou me encontrando com diversas pessoas que, ora, pensam de modo muito parecido comigo, ou pensam totalmente distorcido daquilo que eu penso. Depois a gente conversa um pouquinho sobre algoritmo. Enfim, olha como a rede social vai passando por essas transformações. É um espaço, as pessoas estão lá, favorece o encontro. Agora, por meio desse encontro, como que a gente filtra bons encontros ou não, e o que a gente vem fazendo desses encontros que a rede tem proporcionado aí para a gente, tá bom? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Comentários, observações? E antes de passar para a segunda pergunta, quero fazer a seguinte observação também, em relação a esse processo de essas mudanças no comunicar. Então, nós tínhamos ali os meios de comunicação de massa, consolidadíssimos, né? O jornal, a rádio, a TV, e eles seguem aí firmes. Mas vejam como eles também passaram por transformações, né? No ano passado, por exemplo, a Rede Globo, a principal emissora de comunicação do Brasil, criando o seu canal de transmissão no YouTube. E não é simplesmente criar um canal no YouTube. Não foi isso que a Globo fez. Ela abraçou uma linguagem. Ela entendeu e abraçou a cultura digital. A GETV não é a Globo no YouTube. A GETV tem um narrador diferente da TV. O comentarista é diferente da TV. O repórter de campo é diferente da TV. O repórter é mais descolado, ele faz piada, ele brinca. Na TV há uma dimensão mais formal. Está entendendo que não é a mesma coisa? Né? Então, assim, tudo isso mostra como que os meios de comunicação consolidados também, lendo a cultura digital, também foram se adaptando e também estão aí navegando nessas novas formas de comunicar, né? Então, se hoje as pessoas continuam consumindo informações, mas querem de um modo mais instantâneo, de um modo mais rápido, somos nós, portadores da mensagem do Evangelho, é preciso também ocupar estes espaços, porque as pessoas que estão lá querendo se comunicar, querendo se formar, querendo se informar, por que não levar o Evangelho a essas pessoas, a estes espaços? E se o ressuscitado convoca a igreja a ir até os confins do mundo, se a igreja diz que o digital é um espaço, não é um espaço físico, mas é um espaço este digital, também a igreja precisa marcar presença neste lugar, neste espaço. Tá bem? Segunda pergunta. Qual é a dinâmica para uma evangelização que penetra a cultura? E aí a gente responde aqui essas questões, né? Primeiro, o que é a cultura? Né? Então, quando a gente fala da dimensão da cultura, a gente está dizendo, a gente pode também pegar em dois nortes, né? Mas trazendo para a nossa conversa aqui, o que nós estamos falando? Aquilo que marca um povo, aquilo que é produzido por um povo. Né? Essa é uma ideia bem simplista aqui da dimensão da cultura. Se o povo, se a sociedade hoje está aí marcada por essa dimensão aí de produção audiovisual, não é? As redes sociais se transformam quase que a extensão do ser humano, da pessoa, do comunicador, do ser comunicador, do pai, do irmão, do filho, do professor, etc., e por aí vai. Dentro dessa dimensão, sendo esta uma cultura, que é a cultura digital, né? Como nós queremos que a evangelização possa penetrar esta cultura?
tá? Se nós estivéssemos falando não da cultura digital, mas da cultura de um povo específico, vamos imaginar aqui que nós estivéssemos organizando aqui uma expedição missionária, todos nós iríamos desembarcar num determinado país, num determinado território, iríamos visitar a igreja do Nepal, a igreja do Sri Lanka, não sei. Nós iríamos, antes de embarcarmos, resolver visto, burocracia, nós iríamos com os membros daquela igreja local, conhecer sobre aquele território de missão, conhecer sobre aquela cultura, sim ou não? Não é isso? E por que nós faríamos isso? Porque nós precisamos conhecer esse território a qual nós vamos lá falar de Cristo. Então, entender como que as famílias se organizam, como eles vivem, como é a realidade social, a questão de saúde, como estão as igrejas, no que eles creem, qual a ideia que eles têm de divindade, etc. E por aí vai. Né? Então, da mesma forma, sendo nós missionários no ambiente digital, é preciso, então, compreender essa cultura que é uma cultura digital. E a gente faz isso à luz do quê? À luz da palavra de Deus e da encarnação. Quando a gente trabalha o tema, né, da salvação, teologia é o tratado da soteriologia, Deus salva aquilo que ele assume. Por que Deus salva a humanidade? Porque o verbo de Deus, Jesus de Nazaré, assumiu a condição humana em tudo menos o pecado. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus se encarnou, como diz a tradução da Bíblia, da Nova Bíblia Pastoral, né? Deus armou a sua tenda em nosso meio. O verbo de Deus se fez carne. É por isso que a mensagem de salvação, ela penetra a cultura da humanidade, porque ela assumiu, porque ela se encarnou. Nesse sentido, quando nós falamos de evangelização digital, nós estamos falando de assumirmos essa cultura, de, como igreja, encarnarmos, armarmos a nossa tenda nessa realidade. Não nos esqueçamos disso, tá? Esse é um ponto muito importante em relação a essa dimensão. Seguindo aqui, vamos lá. Pentecostes. Uma coisa é assumir a condição humana, uma coisa é armar a nossa tenda, mas não é só estar presente neste lugar. Não há evangelização sem o impulso do Espírito Santo, sem Pentecostes. Pentecostes transforma de uma vez por todas a vida dos apóstolos. Nós aprendemos com a igreja, assim nos ensina o catecismo da Igreja Católica. A igreja nasce do lado do peito aberto de Jesus ferido na cruz, não é isso? De onde jorra sangue e água, mas a igreja se manifesta para o mundo após o derramamento do Espírito Santo, após Pentecostes. E por que isso? Pentecostes realizou o quê? Pentecostes lança fora todo medo. Antes dos apóstolos receberem o derramamento do Espírito Santo, nos conta o Evangelho de João, que é o slide que eu passei rapidinho só para a gente otimizar o tempo. Quando o ressuscitado aparece lá no último capítulo do Evangelho de João, eles estavam o quê? Com as portas fechadas. Quando há o derramamento do Espírito Santo, eles pregam, eles escancaram as portas e as pessoas entendem. Sem o derramamento do Espírito Santo, eles permanecem com medo, eles só falam entre eles. Mas quando o Espírito Santo é derramado, com ousadia, com intrepidez, com parresia, eles pregam e os outros entendem. Queridos, vejam só, uma evangelização que penetra a cultura precisa ser impulsionada pelo Espírito Santo. Então, veja bem, se nós estamos falando de missão digital, não é simplesmente pegar o celular, eu gravo um vídeo e eu estou evangelizando. Eu primeiro preciso me perguntar o quanto o Espírito Santo, de fato, está me movendo para aquela evangelização. Porque quando o Espírito Santo impulsiona, eu prego fisicamente, no espaço digital, e as pessoas entendem. E pode ser que, sem o Espírito Santo, eu não vou nem ousar pregar, porque eu estou com medo, porque aquela é uma realidade desconhecida. Então, eu prefiro manter o status quo, eu prefiro manter este lugar conhecido, neste lugar que eu já estou habituado. Tá bem? Então, Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, essa dinâmica de Pentecostes, como elemento fundamental quando nós falamos de uma evangelização digital.
É preciso, então, olhando não só para a cultura digital, mas para qualquer dinâmica da evangelização, é preciso lançar fora todo medo. E Pentecostes lança fora o medo. Do medo, eles passam a pregar com ousadia, com parresia, com intrepidez, com coragem. Eles estavam com as portas fechadas, agora eles saem. Eles entendiam somente entre eles, agora os outros escutam em seu próprio idioma. Neste sentido, fazendo uma provocação, é preciso que os outros entendam na linguagem digital. Vou abrir uma janela e aí veja bem o que eu quero dizer. Às vezes, por exemplo, a gente tem que entender que nós recebemos os carismas que são colocados ali para edificação da igreja, né? Tem os dons e os carismas. Os dons para nossa santificação, os carismas para a edificação da igreja. Se nos ensina o texto bonito de Paulo na carta aos Coríntios. Vejam só. Todos nós somos chamados à santidade. Mas nós não vamos ter todos os dons e carismas. Nós não vamos receber todos os carismas. Amém? Então vejam só, neste grupo aqui, deve ter algumas pessoas que lidam muito bem com crianças na catequese. Outras que talvez não suportam. Tá tudo certo. Tudo certo. Tem gente que tem aqui o dom maravilhoso e belíssimo de servir os irmãos em situação de rua. É todo mundo que tem, gente? Não é todo mundo que tem. Não é. Não é porque não é fácil. Não é fácil. Porque eles não estão nada cheirosos. Às vezes eles são folgados, às vezes eles nos agridem com palavras, vêm para cima. Tem que ter o carisma. Tem que ter o carisma. E assim como nós estamos falando de um carisma para lidar com crianças, lidar com os irmãos em situação de rua, o carisma do digital. Tem gente que vai fazer com maestria. Tem gente que não tem o carisma para tal. E está tudo certo. Está tudo certo. A gente precisa entender isso. Então, se nós não temos aptidão para tal, vamos deixar quem tenha. E está tudo certo. Porque se a gente não tem carisma para tal, a gente pode ir para aquele lugar, mas sem falar a linguagem daquele lugar. Tá entendendo? E se a gente vai para aquele lugar e não fala a linguagem daquele lugar, os outros não vão nos entender. Tá entendendo? Eita, acho que caiu aqui a minha... Opa, voltou? Caiu a minha conexão? Tá tudo certo? Tudo certo, né? Tudo certo. Tudo certo, Caracuts, Railson. trabalha. Trabalha aí, o Caracuts. Tá bom. Eu achei que a tela tinha travado aqui. Enfim, então tá entendendo essa dimensão? É importante que a gente reconheça isso, porque isso deixa livre o caminho para a evangelização. Essa é uma marca de Pentecostes. Pardos, elamitas, tal, não sei o quê, todos entendiam em seu idioma. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade nos nossos encontros, porque a gente está colocando pessoas que falam tão bem com crianças, mas coloca ele para falar com os adultos. Ou fala tão bem com adultos, a gente está colocando ele para falar com crianças. Né? Então, no digital acontece a mesma coisa. O digital exige uma linguagem própria, tem uma versalidade que é própria, né, deste espaço, desse ambiente. Tá bem? Seguindo aqui, vamos agora para a terceira pergunta. Por que a igreja ainda não consegue reconhecer e assumir plenamente a cultura digital como espaço de evangelização e missão? Vejam só, quando nós falamos igreja, e aqui eu já começo a responder aqui um pouquinho, e vou delimitar aqui a pergunta, né? A igreja enquanto igrejas locais, ou movimentos, ou expressões, tá? Vamos entender a pergunta dessa forma. Por quê? Porque a igreja católica, ela definitivamente, ela reconhece o digital como espaço de evangelização e missão. Isso está posto. Isso está posto. Quer ver como? Vejam só. Dia Mundial das Comunicações Sociais, com Bento XVI, com Francisco, eles já falando sobre essa realidade do digital. Papa Leão XIV,
jubileu dos missionários digitais e influencers católicos, e ele falando acerca deste espaço, chamando de espaço de missão. Então, os dois últimos papas e o atual, falando de redes sociais, de cultura digital, de missão digital. Mais além, de Castério para a comunicação. O de Castério o de Castério é como se fosse... eu imagino que tem gente que entende aqui o que eu estou falando, tá? Mas pode ser que alguns não compreendam, por isso que eu vou contextualizar. O de Castério seria como se fossem ministérios, tá? Vamos ilustrar dessa forma? Então, a gente tem, por exemplo, o Brasil, a República, né? Enfim, a República, e aí nós temos ali os ministérios, né? O Ministério da Cultura, o Ministério da Agropecuária, o Ministério da Fazenda, etc., por aí vai. Então, a igreja se organiza em dicastérios, né? Então, há inúmeros dicastérios que cuidam, cada um de certos setores. Dicastério para evangelização, dicastério para a doutrina da fé, o clero, dicastério para a família, leigos, etc. E há o dicastério para a comunicação, hoje liderado por um leigo, né? O jornalista italiano Paolo Ruffini. E em 2023, o Dicastério para a Comunicação publicou um texto chamado Rumo à Presença Plena. O Rumo à Presença Plena é o primeiro texto da igreja exclusivo sobre as redes sociais. Você quer dar uma formação sobre rede social, você tem um texto exclusivo sobre rede social, o Rumo à Presença Plena. Tá? Quem já ouviu falar do Rumo à Presença Plena, clica nesse íconezinho do coração aqui, ó. Eu vou clicar aqui e vai subir aí, ó. Esse aqui, ó, do coração. Quem já ouviu falar? O Eric. Quem mais? O Maurício, a Maria, beleza? A Sara. Ah, muita gente. Muito bom, muita gente. O Railson, vou interromper rapidamente. O Rumo à Presença Plena foi o nosso primeiro encontro desse projeto, né, de escola diocesana. Então aí, ó, pronto. Então, maravilha. Então tudo é certo. Isso, né? Maravilha. Eu participei de um encontro não faz muito tempo e eu fiz essa pergunta e ninguém sabia, ninguém conhecia o texto, né? Então, aqui, que bom, afinal de contas, é uma escola de comunicação, então, glória a Deus. Pois bem, então, Rumo à Presença Plena, em 2023, falando dessa dimensão da cultura digital. E nós temos o sínodo, e aí o sínodo, eu ia deixar para a quarta pergunta, mas já vou contextualizar agora, né? O sínodo, ele o sínodo, nesse formato aí que a gente está acostumado, ele nasce com o Papa Paulo VI, né? Pós-Concílio Vaticano II. E na cabeça do Paulo VI, o sínodo seria uma forma dos bispos e cardeais auxiliarem o Papa no governo da igreja, sem a necessidade de uma convocação de um novo concílio, né? Até por questões de logística. Então, um concílio seria... pensar em concílios nas décadas posteriores seria quase que impensável. Então, o sínodo iria suprimir a necessidade de um novo concílio e ia debater sempre temas pontuais, né? Então, desde ali dos anos 60, a gente tem ali o sínodo sendo resgatado com o Papa Paulo VI, e desde então a gente teve sínodo para tratar sobre o tema da fé, sobre a catequese, sobre os sacerdotes, sobre a família, sobre os jovens, né? E neste sínodo de 2021, que durou até 2024, o Papa Francisco fez ele de um modo muito diferente, que era um sínodo que seria estendido, então um sínodo mais longo, né? Um período de 3 anos, um sínodo que iria nascer de uma fase diocesana e que, ao invés de ter um tema específico, teria diversos temas sendo abordados, mas por grupos de trabalho distintos, né? Então, muito interessante. E aí, nestes diversos temas que foram trabalhados no sínodo, um deles era a cultura e a missão digital. E lá no relatório final, o capítulo de número 17, nós temos ali um material muito interessante que reconhece o digital como espaço de missão, um lugar, então,
que merece a atenção e um cuidado pastoral. Então, a igreja, enquanto instituição, ela reconhece a cultura digital como espaço de evangelização e missão. Aí agora eu devolvo a pergunta barra provocação. E as nossas igrejas particulares? Como elas estão atentas em relação a essa realidade? A Diocese de Amparo, por este nosso encontro aqui, a gente já sabe que Amparo reconhece o digital como espaço de missão e evangelização. Tanto que abre a escola falando do Rumo à Presença Plena, e aqui nós estamos falando sobre cultura digital e missão digital. Mas, e as demais paróquias? E os institutos? E as congregações? Né? Como elas pensam essa realidade? E aí a gente avança aqui na nossa conversa, e esse é um ponto muito importante. Quando não há um reconhecimento do digital, do espaço digital como espaço de missão, isso se dá muitas vezes por conta da mentalidade. Há ainda, em alguns ou em muitos, uma mentalidade que olha para a rede social e acha que se trata apenas de utilizar instrumentos. Essa mentalidade precisa ser superada. É aquilo que nós falávamos agora há pouco. A gente compra, a gente paga, a gente pede através do digital. Não é apenas usar o instrumento. A sociedade está amplamente marcada pela dimensão digital. Está entendendo isso aqui? Então, é preciso virar essa chave, essa conversão aí que precisa ocorrer. Então, geralmente, nos espaços que não há essa abertura para a compreensão do digital como espaço de missão, se dá muitas vezes por conta disso, porque ainda há uma mentalidade que pensa que se trata apenas de utilizar o instrumento, tá? Olha, gente, olha esse texto. Redemptoris Missio, alguém sabe aí qual é o ano da Redemptoris Missio? Sem pesquisar, hein? Seja honesto, hein? Alguém sabe? Escreve aí no chat. Um palpite de 2005 para trás, tá, gente? O homem não psicografou nada não, tá? É de 2005 para trás. Alguém sabe? Ninguém vai colocar. Então eu vou responder aqui para vocês. Mas depois a gente lê. Olha o que o João Paulo II diz. Não basta usar os meios para difundir a mensagem cristã e o magistério da igreja, mas é necessário integrar a mesma mensagem nesta nova cultura criada pela comunicação moderna. Redemptoris Missio é um texto que fala sobre a missão e que é de 1990. 1990. Então, olha só, João Paulo II, lá em 1990, já com essa exortação, falando, nós estamos nessa nova cultura, comunicação moderna, o boom do rádio, a TV, os meios de comunicação, talk show, não sei o que, etc. Não é só pega o evangelho e usa a ferramenta e fala do evangelho, mas é preciso entender como que esses espaços, ou melhor, como que as pessoas se comportam diante desses espaços, o que elas esperam desses espaços. Eu lembro uma vez, e aí veja bem, eu não estou mandando recado para ninguém, tá? Só quero trazer aqui, enquanto partilha, trazer isso para reflexão. Lembro uma vez que eu conversava com um amigo, sacerdote, e ele falava assim, eu não assisto nenhuma dessas TVs católicas. Pelo amor de Deus, a programação é horrível. Fecha aspas. E aí eu não estava preparado para esse tipo de fala dele. Eu não soube muito bem como reagir. Mas depois eu fiquei pensando e refletindo sobre, poxa, e pior que às vezes, vez ou outra eu vou lá na TV, eu gravo com a TV Aparecida, com a TV Imaculada e tal, mas convenhamos, às vezes a programação é meio ruim mesmo, né? E claro, tem vários fatores aí, tem a questão de recurso e tal, etc. Poderíamos falar de diversas coisas, né? Mas depois estudando sobre a missão digital, revisitando esses textos, e aí faz muito sentido, e aí eu me recordo da fala desse padre, né? Porque eu acho que rola um pouco disso aí mesmo. Talvez algumas TVs católicas, elas tentaram usar a ferramenta
se aproveitaram do satélite e colocaram o evangelho lá, mas talvez sem pensar nessa dimensão, de que era preciso integrar a mensagem nesta nova cultura. Então, o que é próprio da TV? O que é próprio do rádio? Né? E é por isso que as redes sociais, elas dão um banho, às vezes, no alcance das TVs católicas. Porque quem foi para o digital entendeu rápido a linguagem e conseguiu incorporar a mensagem evangélica na cultura digital. E aí se tornou esse boom, esse estrondo todo. Né? Um outro amigo da série Conta o Milagre, mas não conta o santo, mas desde já não é o Eric, é um outro amigo, ele falava assim, cara, eu não gosto dos programas de determinada TV católica, porque é um programa de rádio na TV. Aí ele até brincava, liga na TV tal, fecha o olho, escuta o programa. É um programa de rádio, só que está na TV. Era o incômodo dele. E aí depois eu comecei a fazer o exercício, eu falei, nossa, pior que faz sentido mesmo, parece que é isso mesmo. Então, o Papa João Paulo II lá atrás já falava dessa dimensão, né? A gente tem ali algumas semanas atrás, vocês devem ter visto a notícia que Roma ia prosseguir com o processo de beatificação do Fulton Sheen, né? Um arcebispo norte-americano que tinha um programa de TV nos Estados Unidos. E o Fulton Sheen consegue ter um sucesso para além de ser um grande bispo, um grande catequista, um grande catequeta, é que ele era um grande showman. Ele era um grande apresentador. Está entendendo essa dimensão? A gente poderia ter... A Igreja dos Estados Unidos talvez tivesse tantos catequistas muito bons, grandes professores, mas o Fulton Sheen era um grande showman, se comportava diante da câmera como, olha, não tinha diferença dos outros apresentadores para ele. Está entendendo? E João Paulo II intuiu isso muito bem. Isso que ele apresenta lá na Redemptoris Missio. Tá? Então é preciso a gente dar este salto aí, do instrumento à cultura. Isso significa o quê? O instrumento a gente usa só. Quando nós falamos de penetrar na cultura, compreender a cultura, é habitar este lugar. O instrumento serve para nós mesmos. A cultura, isso significa o quê? Compartilhar com os demais. Eu quero que quem esteja me assistindo possa, de alguma forma, experimentar aquilo que eu experimentei. Ter a mesma emoção que eu senti, que eu estou sentindo naquele momento. O instrumento olha apenas para o objeto, como um ponto, para um ponto. Olha, entender enquanto cultura é estender os espaços. Para usar um texto bíblico, o profeta Isaías é alargar a tenda. O instrumento se utiliza. Quando nós damos esse salto para a cultura, a gente está evangelizando. Ao invés de só evangelizar no espaço físico, agora a gente evangeliza neste espaço digital. Um trechinho do Rumo à Presença Plena, que vocês já estão pós-graduados aí no texto, tá? Vamos resgatar aqui. Em qualquer caso, diz o texto, nossa cultura agora é uma cultura digital. Para superar a velha dicotomia entre digital e face a face, alguns já não falam de online frente a offline, mas apenas de on-life, unindo a vida humana e social em suas diversas expressões, sejam elas em espaços digitais ou físicos. Vejam, olha que eu acho muito interessante o uso da expressão on-life, esse neologismo, eu acho muito interessante. E eu acho interessante também que o texto usa essa expressão, sejam espaços digitais ou físicos. Muita atenção. Às vezes a gente fala, ou por um vício de linguagem, ou por um deslize e tal, a gente fala espaço real e espaço digital. Cuidado com esse tipo de linguagem. Para a geração Z, por exemplo, o digital é real. O digital é real. E quem diz o contrário? Como dizer o contrário? Por isso, aprendamos então com a Igreja Mãe Mestra, espaços digitais e espaços físicos. Tá bem? É preciso, então, conceber a comunicação, né? Então, assim, ir além de pensar a comunicação apenas pelo aspecto da tecnologia e da técnica, tá?
A comunicação vai além da dimensão da tecnologia e da técnica. É preciso dar este salto para este olhar, encontrando este espaço e olhando para essas ferramentas como um vasto corredor que pode promover uma experiência querigmática. Isto é, uma experiência com o Evangelho de Jesus de Nazaré, o encontro com Jesus de Nazaré, este encontro que transforma vidas, transforma realidades. Esse é o mandato do Mestre, ir de anunciar o Evangelho aos confins, Judéia, Samaria, os confins do mundo. Se as pessoas estão nos espaços digitais, como igreja, possamos ocupar esses espaços e comunicarmos a boa nova, a força do Evangelho. E agora a gente faz aquele jogo de novo, mas agora da tecnologia ao querigma. A tecnologia é apenas a atividade. O querigma é a essência. É ir no cerne da mensagem. Estamos ali usando das ferramentas, mas porque o nosso coração fica inquieto, não descansa. A gente tem o desejo de anunciar Jesus Cristo. A tecnologia é para especialistas. O querigma envolve todos. A tecnologia foca na produção de algo. O querigma envolve tudo. A tecnologia se usa às vezes. O querigma se vive sempre. Né? Então nós, pelo nosso batismo, pela experiência que nós tivemos um dia com Cristo, que transformou a nossa vida e nossa história, a gente quer fazer de tudo, usar de tudo, para que os outros também possam conhecer este nome, conhecer esta mensagem, conhecer a pessoa de Jesus e o seu evangelho transformador. Trazendo aqui o Papa Leão XIV para a conversa, a gente citou ele de modo, né, de pincelada, aqui uma frase do Papa Leão XIV durante o jubileu dos missionários digitais. Jesus nos pede hoje que construamos redes de relações, redes de amor, de intercâmbio gratuito, nas quais a amizade seja profunda, redes onde se possa consertar o que está partido, onde se possa curar a solidão, sem se importar com o número de seguidores, mas experimentando em cada encontro a grandeza infinita do amor. Então, Papa Leão XIV também incentivando, né? Dando essa bênção e esse ide missionário. Tá bem? Adentramos agora na quarta pergunta. Caminhamos aqui na reta final da nossa formação. Quais foram, então, as novidades que o Sínodo trouxe? E aqui, vejam que, até o momento, o meu discurso é bastante positivo, muito animado em relação à presença do digital, etc., e não seria diferente, porque, como a própria igreja, né, ela é ela está muito entusiasmada, né, com esse espaço digital e com aquilo que tantas pessoas vêm produzindo nesse espaço. Mas a igreja que também incentiva, apoia, abençoa, também é uma mãe que cuida, chama atenção. Então, aqui nesta quarta pergunta, a gente começa a fazer algumas observações e trazer algumas provocações, para além de outras que nós poderíamos falar de modo geral, não só pensando a missão e a presença da igreja no digital. Como, por exemplo, o excesso do uso de telas, o vício digital. Tudo isso são questões que a gente precisa observar com muito carinho. E por mais que a gente esteja aqui numa escola de comunicação, falando, incentivando uma missão digital, nós não podemos nos ausentarmos desse tipo de debate, tá bem? Isso é importante também. Eu preciso falar também do perigo que envolve o mundo digital, tá? Vamos lá, então, em relação às novidades que o Sínodo propôs, trouxe, nos apresenta aí em relação ao tema da missão digital. Vamos lá. A difusão da cultura digital, particularmente evidente entre os jovens, também está mudando profundamente a percepção do espaço e do tempo. Aqui a gente resgata aquilo que estava lá no slide lá do Papa Francisco no início. Gente, por que a gente vê não só jovens, adultos, extremamente ansiosos, com uma dificuldade, muitas vezes, em esperar, em aguardar, etc. e tal. E existem processos que são demorados. Existem processos que exigem discernimento. A experiência com Deus também precisa de silêncio, de escuta. Importante estar atento em relação a isso. Então, a cultura digital tem como característica essa aceleração dos processos. Precisa estar atento.
Porque algumas coisas exigem tempo, exigem discernimento, exigem maturidade, tá? Então, a cultura digital tem marcado a sociedade como isso. Então, um ponto que o Sínodo também discute sobre, tá? Influenciando as atividades cotidianas, as comunicações e as relações interpessoais, incluindo a fé. Gente, com muito carinho aqui, escutem bem o que eu vou trazer enquanto reflexão pastoral, tá bom? Tranquilo? Todo mundo é maduro aqui, é uma reflexão pastoral. Vejam só. O Brasil é profundamente marcado por uma fé devocional e devocionista. Ponto. É o terço, é o rosário, é a novena, é a congada, é a festa de Santo Reis, a folia de reis, etc. E por aí vai. Em muitos lugares, a tradição, a devoção chega primeiro que a fé no sentido estrito. Chega primeiro que a catequese. Tá? Brasil marcado pela dimensão devocional. Ponto. Veja só. Com a ampla divulgação da dimensão da fé pelo digital, agora as devoções podem sair do espaço físico e reunir as pessoas através do espaço digital. Tranquilo até aqui? Só que veja só, a devoção que se reúne no espaço, no encontro, ainda promove um encontro de pessoas. Pode promover alguém que está lá só pela cultura, mas ele encontra o catequista, ele encontra o padre, ele encontra o ministro extraordinário da Eucaristia, ele encontra alguém. Quando a devoção está só no campo do digital, ele não encontra ninguém além daquele que está na tela, daquela que está na tela. Está entendendo aqui esse ponto? Vamos olhar agora, então, de maneira específica para o Brasil. O fenômeno do Rosário da Madrugada, seja da parte das irmãs do Instituto Reset ou do Frei Gilson, é um fenômeno e é uma benção. Agora, vejam só, como esse devocional se desenrola para uma vivência comunitária e uma promoção de encontros físicos. Eu acho que aqui há um grande desafio e algo que a gente precisa refletir sobre. Tá entendendo? Você conhece catequista que reza o rosário, você deve conhecer ministro da Eucaristia que reza o rosário e tal. Bendito seja Deus, bênção, bênção, bênção. Mas também tem os aventureiros que estão lá, e por isso que bate recorde, é fenômeno, etc. De novo, a provocação. Como este encontro no digital potencializa, catalisa para um encontro no espaço físico. São reflexões aqui nós, tá? E de modo específico, nós enquanto Igreja do Brasil. Vamos avançar aqui. As possibilidades que a rede oferece reconfiguram relações, vínculos e fronteiras. E a igreja está muito atenta e preocupada em relação a essa dimensão. Como ficam as relações? O digital pode levar para um encontro real, para um encontro físico? Claro que pode. Mas que tipo de encontro ele favorece? Um encontro só enquanto evento? Um encontro só enquanto bolha? Ou um encontro enquanto serviço? Provocações aqui para a gente refletir sobre. Como ficam os vínculos? E a dimensão das fronteiras? Essa é uma preocupação da igreja. Por exemplo, eu lido muito com padres, né? Uma porque eu continuo estudando, então eu tô lá na PUC, então muitos dos meus colegas de sala são sacerdotes, entre outras formações, enfim. E não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, foram várias vezes que eu já vi padre falando, poxa, tá chegando um povo lá na paróquia, querendo fazer uma tal de confissão geral, e fica lá com um papel enorme, confessando toda a vida e tal, não sei o quê. E eles intuem que parece que isso vem do Rosário da Madrugada, não sei se do Frei Gilson ou das irmãs. Aí eu fico me perguntando, assim, aqui é uma reflexão pastoral, né? O padre do digital enviando a demanda para o padre da comunidade paroquial. Como é que fica isso? Tá entendendo? E aí, de novo, não estou dizendo que foi o Frei, e se rolou essa conversa, foi com a melhor das intenções, é claro, sem dúvida, e está ajudando o povo, está incentivando o povo para a confissão. Mas como fica para quem recebe essa demanda e como vai dar conta, tá entendendo?
Entre outras devoções, né? Eu lembro que uma vez eu trabalhava de pastoralista num colégio e a mãe de um aluno falou assim, professor, hoje vai ter na capela adoração tal? Aí mas hoje nem é quinta-feira, né? Que às vezes a gente costumava expor o Santíssimo na quinta-feira. Aí não, a gente está aqui, mas é o encontro tal. Aí depois eu fui ver lá na rede social que uma irmã tinha divulgado uma devoção, de uma adoração, e, enfim, e tal, enfim. E aí eu fiquei pensando, nossa, olha o impacto do digital e como isso gera demanda para as igrejas locais. E as igrejas locais já têm ali as suas demandas, né? E eu consegui falar para ela, eu vi aqui, aí eu entendi o que ela estava falando, vem para cá, a gente faz adoração aqui, tal, enfim, e aí a gente fez, né? Mas é algo para a gente pensar sobre, né? Como fica essa dimensão, né? Então, e a dimensão das fronteiras, alguém de uma igreja no norte do país, no sul do país, no Chuí, no Oiapoque, e enviando demanda para Amparo, para Campo Limpo, enfim, e por aí vai. Tá? Seguindo aqui, embora hoje estejamos mais conectados do que nunca, frequentemente experimentamos solidão e marginalização. É complexo, mas é uma verdade. Ao mesmo tempo que a gente fala com Deus e com o mundo, o número não só de jovens, de adultos, né, que tem dificuldade de interagir de interagir socialmente, né, isolados, pessoas nas nossas comunidades paroquiais. Esse é um grande dilema também. Então, a rede social também acaba se transformando neste grande refúgio de pessoas que já tinham essa tendência ao isolamento. Está aí algo para a gente pensar, está aí algo para a gente refletir sobre, não é? Além disso, as redes sociais podem ser utilizadas por interesses econômicos e políticos que, ao manipular as pessoas, difundem ideologias e geram uma polarização agressiva. Aqui é um ponto dos mais preocupantes. E vejam só, o Sínodo discutiu sobre isso, e o Papa Leão XIV, em 2 momentos, ele manifestou essa preocupação. O Papa Leão XIV, olha só, ele é um pontificado que ontem foi eleito em maio, 10 meses, né? Ontem, se eu não me engano, 10 meses do Papa Leão XIV. Eu me recordo do Papa Leão XIV, chutando baixo aqui, tá, gente? Chutando baixo. Pelo menos umas 4 vezes falando de inteligência artificial. Pelo menos umas 4 vezes. E isso, gente, isso não é pouca coisa. Isso mostra uma preocupação real. Ele está muito atento em relação a essa realidade, tá? E eu dei formação ano passado para os agostinianos, e a gente teve uma conversa boa em relação ao pontificado de Leão e tal, e aí um deles me mandou mensagem, porque saiu o texto da Comissão Teológica Internacional, sobre inteligência artificial, e aí um agostiniano me respondeu, falou assim, vou até te dar um spoiler, a encíclica do Leão vai nessa linha, né? A primeira encíclica 100% dele vai nessa linha, ele vai tocar, vai abordar o tema da inteligência artificial. E a preocupação do Papa está justamente nessa dimensão de quem são esses senhores do Vale do Silício, e eles detêm do poder, porque quem detém comunicação detém poder. Se os senhores do Vale do Silício vão cada vez mais deterem comunicação, isso significa cada vez mais poder num grupo nas mãos de poucos. Quem controla isso? E me permita aqui resgatar aqui papas anteriores. João Paulo II falava que os meios de comunicação eram areópagos modernos. Bento XVI depois começou a chamar de areópagos digitais. Leão XIV não chama de areópago digital. Francisco, não me recordo dele chamando de areópago digital. Posso estar enganado, mas não me recordo. Mas Leão não chama de areópago digital. Por quê? Porque o areópago, para a Grécia Antiga, é um espaço público. A rede social não é espaço público. É espaço democrático, mas não é o espaço público. Os senhores do Vale do Silício
Mark Zuckerberg da vida, Elon Musk, companhia limitada, no dia que eles quiserem, eles tiram de nós, eles podem manipular, podem jogar para o lado que eles quiserem. E aí, me permitam aqui trazer mais uma provocação. Estou trazendo apenas a provocação como pesquisador, evangelizador e pela profecia que é o Evangelho de Jesus de Nazaré. Uma das redes sociais que mais se difundem pornografia é o X, ou X, se você quiser chamar, antigo Twitter do Elon Musk. O Elon Musk é um dos senhores do Vale do Silício que mais gostam de ir para frente do público, para os meios de comunicação, e pedir liberdade total, inclusive liberdade total nos instrumentos de comunicação. Me chama a atenção o cara e, ao mesmo tempo, em sua rede social, ser uma que mais tolera, mais permite conteúdo pornográfico. Tá entendendo? Então, qual é o limite da liberdade? Então, são provocações aqui, quando a gente pensa nesse espaço. E a igreja está atenta em relação a isso. A igreja está atenta em relação a isso. Então, hoje, por exemplo, um Instagram consegue bloquear rápido, o Facebook consegue bloquear rápido, né? O Instagram, para vocês terem ideia, se você tira a foto de uma criança, por exemplo, às vezes você tem a criança ali brincando, né? Tomando banho de mangueira, o pai tira a foto, né? E aí a criança está só com a parte de baixo, o Instagram bloqueia esse tipo de foto, pode bloquear esse tipo de foto, te manda uma notificação, né? Porque é exposição do corpo infantil para rede de pedofilia, etc. E tal, ele bloqueia e te manda uma notificação. Então, o Instagram, o Facebook tem esse mecanismo de segurança. O X hoje não tem. O X hoje não tem. Isso sem falar, quando eu falo para pais, eu pergunto assim, quem conhece a rede social Discord? Meia dúzia que levanta a mão. E eu falo para eles, hoje o Discord é a rede social mais perigosa que existe. Primeiro por conta disso, porque a gente não conhece. Muitos dos filhos de vocês talvez muitos dos filhos de vocês talvez tenham conta no Discord e vocês sequer sabem da existência do Discord. É uma das redes mais perigosas que tem, porque os pais não estão lá, os adultos não estão lá, né? Então são questões aqui para a gente refletir sobre, além de toda a lógica do algoritmo e como funciona, né? Essa realidade nos encontra desprevenidos e exige a opção de dedicar recursos para que o ambiente digital seja um lugar profético de missão e de anúncio. E aí, veja bem, qual é a lógica do algoritmo, gente? Tempo de tela. É assim que o algoritmo trabalha. Tempo de tela significa o quê? Veja o seguinte, eu abro aqui a minha rede social e aí eu começo a... Tô lá vendo. Deixa eu ver as redes sociais aqui dos meus amigos. Deixa eu ver as redes sociais aqui da... Ah, o Eric tá lá, tomando sorvete com a noiva. Like. Passo para frente. Eu fiquei pouco tempo. Agora, quando eu vejo... Opa, pera lá. Partido que eu não gosto. Deixa eu ler o que ele escreveu. Banda de música que eu não gosto, deixa eu ver o que ele escreveu. O time de futebol que eu não torço, deixa eu ver o que ele escreveu. E a gente vai lá nos comentários, vê a descrição, deixa um comentário, tudo isso é o quê? Tempo de tela. O algoritmo entende que, ele fica preso aqui. O algoritmo vai fazer o quê? Vai te mandar justamente esse conteúdo que te prende. Seja porque te prende porque você gosta muito, ou porque te prende porque você detesta. Está entendendo aqui a lógica do algoritmo? E aí, quem entende esse jogo e quer manter a audiência, vai tentar produzir sempre por meio destes assuntos que prende a audiência. Né? Questões aí para a gente refletir sobre. Seguinte, estar presentes no ambiente digital permite estender a mão aos necessitados, onde quer que estejam, e em muitos casos ser um primeiro anúncio do Senhor àqueles que não conhecem. Quantas campanhas de arrecadação, aquele show de solidariedade com o Rio Grande do Sul, agora com a Zona da Mata de Minas Gerais, tudo isso também impulsionado
pelas redes sociais. Bendito seja Deus por isso, a informação chega, a gente se conecta e tal, e também financeiramente as pessoas, a gente consegue socorrer escutando, ligando, enviando, escrevendo, algo do tipo. Então, estar no ambiente digital é importante. Essas rodovias também produzem coisas muito boas. Para ser uma igreja missionária, sinodal, proclamar plenamente o evangelho nestes tempos, devemos discernir as oportunidades, desafios que essa cultura digital apresenta. Então, o sínodo, com os pés muito firmes no chão, identifica as oportunidades e lê os desafios. Tá? Nós somos chamados a realizarmos o mesmo. O que nos diz o sínodo sobre a missão no ambiente digital? Importante para a igreja, que é uma presença para o crescimento. E se reflita sobre as práticas e os benefícios dessa missão, e que se estudem as implicações das novas fronteiras da missão digital. Os pontos, né, de ação. Agora, exortações importantes, que as igrejas reconheçam e ofereçam formação e acompanhamento, que se criem redes colaborativas. Vejam só, e aqui a gente caminha para encerrar. Reconheçam, ofereçam formação, acompanhamento. Falei aqui da rede social de modo geral, aqui neste último bloco. Agora eu vou falar de maneira específica, pensando na dimensão eclesial. Tem pessoas que fazem bem, falando de Deus, chamando a rezar, ajudando, catequizando? Tem. Mas tem gente que só trabalha em cima da polêmica, parece que está em cima é o urubu em cima da carniça? Tem também. Por isso que é preciso ter discernimento. Então, assim, quem pode falar em nome da igreja? Qual é o limite? Até quando é profetismo? Até quando não é? Pera lá, já perdeu a mão. Como é que se cuida, exerce um pastoreio? Está entendendo aqui? Uma coisa é quando um pregador meio biruleibe das ideias, pregando para 10, 20 pessoas dentro de um grupo de oração, falava ali uma besteira, e depois o grupo, né, vinha ali, corrigia o irmão, acertava no outro grupo, no encontro, nos avisos e tal. Aí, o realizador digital viu o livro das ideias falando para 1 milhão de seguidores. Como é que fica isso, gente? Essa é uma preocupação da igreja. Uma preocupação enorme da igreja. Então, oferecer formação, acompanhamento e que se criem redes colaborativas. Para que possam ali, estes bons influenciadores, ajudem ali, usem da sua audiência rotativa para apontar, gente, esse irmão está com a igreja, cuidado com esse tipo de discurso, cuidado com esse tipo de ideia, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Está entendendo? Então, essa é uma preocupação que o sínodo exorta. E aí, samaritanear, essa expressão que Francisco, né, esse neologismo ligado a Francisco, e os textos sinodais trouxeram, né, também, principalmente refletindo a missão digital. E a gente recorda o belíssimo texto ali do bom samaritano. Esse gesto de cuidado, esse gesto de paciência, de compreensão, esse olhar. E às vezes isso nos falta no dia a dia e também acaba faltando no digital. Essa sede de escrever, de corrigir, de, enfim, falar mal, né? Samaritanear. Se a lógica do algoritmo é uma lógica de confusão, nós cristãos somos chamados a consertarmos essas redes. Por isso é necessário samaritanear. Tá? Um discurso do Papa Leão XIV, outubro de 2025, texto recente. Nos últimos anos, muitos jovens se aproximaram da fé através das redes sociais, de programas bem-sucedidos e de testemunhas cristãs populares online. O perigo é que uma fé descoberta online se limite a experiências individuais, que podem ser
intelectualmente e emocionalmente reconfortantes, mas nunca são, olha a expressão, nunca são encarnadas. Tais experiências permanecem desencarnadas, separadas do corpo eclesial, nem são vividas ao lado de outras pessoas em situações da vida real, relações ou partilhas. Muitas vezes, os algoritmos das redes sociais limitam-se a criar uma caixa de ressonância para os indivíduos, captando as preferências e gostos pessoais e devolvendo-os ampliados e enriquecidos com propostas aliciantes. No entanto, todos permanecem sozinhos consigo mesmos, prisioneiros das suas próprias inclinações e projeções. Gente, o homem é bom demais, né? E olha que olhar profundo e profético. Esse discurso foi aos jovens da Internacional Youth Auribori, que é o grupo, em outras palavras, o grupo que ajuda na organização da Jornada Mundial da Juventude. Tá? Então, que interessante e profética essa abordagem do Papa Leão XIV em relação à evangelização digital. Tem coisa boa? Tem coisa boa demais, gente. Mas é preciso estar atento, tomar muito cuidado, principalmente neste aspecto. Uma fé encarnada, uma fé que favoreça a diaconia, o serviço, a missão no sentido estrito, o encontro, a partilha. É preciso estar muito atento em relação a esses pontos. Tá bem? Gente, me perdoem, passei um pouquinho aqui do tempo, mas acho que a gente tem 5 minutinhos para perguntas, observações, comentários, ressonâncias, né? Enfim, eu acho que a gente abriu várias janelas aqui, né? O tema é assim mesmo, é um tanto extenso. Espero que não tenha ficado pesado, mas que a gente tenha, pelo menos, compreendido um pouco mais aqui em relação ao tema e essa conversa possa ajudar aqui pensando a nossa missão, tá bom? Então, abro aí para perguntas, comentários. Não sei se o Eric quer conduzir aí, e se não tiver, a gente caminha aí para o encerramento. Então é isso, pessoal. Se alguém desejar comentar algo, a hora é agora. Dúvidas? Aproveitar desse vasto conhecimento que o Railson tem. Bom, só para comentar algo então, né? Desde já, muito obrigado, Railson. Eu acho muito importante essa ênfase de enxergar, de trazer para a gente, né, essa visão que muitas vezes a gente na nossa comunidade, na nossa paróquia, a gente não consegue ter essa formação com esse nível de profundidade, né? E muitas vezes a gente, isso acaba sendo muito importante, muito formativo para a gente. Mais um comentário mesmo e muito obrigado mais uma vez, Railson. Obrigado, Douglas, pelo comentário. A gente agradece. Alguém mais gostaria também de falar algo, complementar? Beatriz colocou muito obrigado pelo conteúdo de hoje. Então, também quero agradecer o Railson, né? Acho que tudo que ele falou aqui foi muito profundo, nos fez refletir, nos fez pensar a cultura digital. E esse primeiro módulo da Escola Diocesana, acho que quem está participando desde o começo está percebendo que é um itinerário, né? Um tema está se complementando no outro, a gente está conduzindo. E na semana que vem a gente vai ter uma mentoria sobre inteligência artificial, né? Que aí a gente encerra também esse primeiro módulo. A Laila, dos Jovens Conectados, vai estar aqui com a gente. Mas, Railson, a nossa gratidão por ter dedicado o seu tempo. O Railson, ele vive viajando, tá para lá, tá para cá, e ter dedicado um tempo para partilhar conosco, né, sobre esta profundidade, sobre esse tema tão importante. Então, acredito que me enriqueceu muito para nossa caminhada pastoral, né, da pastoral da comunicação. E fica também muitas reflexões, né, para a gente pensar. A gente está criando uma comissão de comunicação aqui na Diocese.
algo que vai ser instalado em breve. Então, acredito que isso só nos enriqueceu muito, muito nesta noite que a gente teve hoje. Valeu demais, eu que agradeço mais uma vez aí pelo convite, foi uma graça estar aqui com vocês nessa noite, partilhando e refletindo, né, sobre a cultura digital, e é sempre uma graça, né, ter a oportunidade de servir a Deus, servindo os irmãos, servindo a igreja, então sempre o meu coração que fica grato, né, pelo convite, pela oportunidade, e também fico aí à disposição, né, caso alguém queira partilhar um pouquinho mais sobre, né, ou quiser entrar em contato, em relação ao material, depois eu disponibilizo ele lá para o Eric, aí, não sei se vocês têm um grupo, né, para compartilhar, e aí fiquem à vontade aí com esse material aí para utilizar, para que vocês possam, inclusive, replicar essa formação, né, em outros espaços, né, em outros lugares, fiquem bastante à vontade quanto a isso, e, de fato, eu cheguei em casa faltando alguns minutos para entrar com vocês aqui de viagem. Então, assim que eu terminar, eu vou desmontar ali, desfazer a minha mala, né? Tirar as roupas sujas e amém. Corações ardentes. Pessoal, vale muito a pena também seguir o Railson lá na rede social. Ele tem um conteúdo muito bom. Eu falo para ele, eu sou fã do trabalho dele. Eu gosto de acompanhar, muita coisa eu me informo. Ele traz ali coisas atuais da igreja. Esses textos, ele traz uma ponta ali, uma pincelada, nos faz pensar, nos faz refletir. Então sigam lá o Railson, é Railson Araújo, né? O seu Instagram. O arroba é Railson, com Y é Railson _. Igual tá aparecendo. Coloca no chat aí, Railson. Deixa eu colocar aqui no chat aqui. E a Diocese de Amparo, acho que me marcou lá também, né? Quem segue a Diocese de Amparo, aí tá lá no cardzinho também. Então vale muito a pena. O Railson faz um trabalho muito bonito, né? Vale a pena a gente acompanhar. Acho que é isso, então. Railson, você quer fazer uma oração para a gente concluir aqui esse momento? Tá bom, vamos rezar sim. Então, nos colocando então na presença de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus querido, grande comunicador, Verbo de Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Primeiro porque a tua palavra atingiu o nosso coração, atingiu nossos familiares, atingiu os nossos amigos, e nós não podemos guardar essa mensagem somente para nós. Nós te pedimos, Jesus querido, sempre este impulso do Espírito Santo, para que com coragem, com ousadia, nos espaços físicos ou nos espaços digitais, sempre possamos comunicar pela nossa vida, verbalizando ou silenciando, com os nossos gestos, com os nossos afetos, que as pessoas, ao olharem para nós, também possam enxergar, ainda que de modo mínimo, a força, a centelha de amor e que faz arder o nosso coração pelo teu evangelho. Ajudai-nos, Senhor, pela intercessão de Maria, mãe das comunicações, aquela que também comunicou o Verbo de Deus. Vem com teu Santo Espírito, Senhor Jesus, sela isso em nossos corações, derrama sobre toda a Diocese de Amparo, a Diocese de Campo Limpo, a Diocese de todo o Brasil, essa coragem, essa força e essa intrepidez para que possamos comunicar o Evangelho com toda a sua potência, com toda a sua força. Amém, amém e amém. Amém. É isso então, pessoal. Desejo a todos uma boa noite. Quem quiser, tira um print aí da tela, marca lá a Diocese, marca o Railson no Instagram, posta nos stories, pra gente divulgar essa nossa iniciativa da escola, né? Que a gente possa ter outros módulos futuramente. Mas é isso, muito obrigado, viu? Uma boa noite a todos, bom descanso. A gente se encontra aí na segunda-feira que vem para nosso último encontro. Valeu demais. Tchau, pessoal. Até mais. Eric, obrigado. Valeu, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa noite, Tchau, hein? tchau.